Vamos estudar agora como criar as margens de uma folha de desenho A3 usando os recursos do BricsCAD. Então vamos iniciar um desenho, desenho 2D. Esta é a versão 23 do BricsCAD, então aqui nós selecionaremos Default M, tá? E novo desenho. Abriu a janela de edição, tá? Vamos clicar em Layout 1. Tá? O Layout 1 nós vamos configurar para o tamanho A3. Tá? Então, ó, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre a aba do Layout 1, clicar em Configurar Página. Aqui nós selecionaremos Print as PDF e aqui vamos selecionar a ISO Full Bleed A3, tá? 297 vezes 420. Aqui tem que estar em milímetros e aqui tem que estar em monochrome. Feito isso, só clicar em OK. Pronto. Agora o que acontece? Na versão 23 não tem como rastrear as bordas da página. E a gente precisa rastrear porque para traçar as distâncias da margem interna. Tá? Então a margem interna, a borda da margem interna até a borda da folha, tem que ter distâncias especificadas, determinadas pela norma de desenho. Tá? Então, a margem esquerda tem que ter 20 milímetros, a superior, a margem direita e a margem inferior tem que ter 10 milímetros. Então, como é que a gente faz isso no BricsCAD versão 23? Na versão 24 e 25 a gente consegue rastrear, aqui não. Então, a gente vai traçar uma borda externa contornando a folha. Tá? Para isso, eu vou clicar na função linha e selecionar o cantinho. Tá? O cantinho da folha aqui, se vocês derem um zoom, vocês vão ver que é na coordenada 0,8, 0,8, né? Menos 0,8, menos 0,8. Então vocês vão clicar ali ou vão digitar a coordenada na função linha, tanto faz. Clicou, ó, puxa para o lado, tem que estar ângulo de 0 graus, e digita a distância na horizontal que ela tem que ter, que é 420. Feito isso, ó, vai lá para o outro lado. Aí traça uma guia vertical e digita a distância da altura, né, dessa folha, que é 297. Feito isso, vem para o lado, numa guia horizontal, digita 420 de novo. Agora para baixo, até encontrar outra linha. Então, vocês podem rastrear o cantinho aqui e clicar, ou então digitar 297. Pronto, ó, agora terminou todo o contorno da folha, é só dar um ESC para sair da função linha. Pronto, agora temos as linhas aqui que contornam a folha de desenho, e a gente consegue rastrear agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na função linha de novo, rastrear o cantinho, tá? Clicar, tá? E ir para o lado. Tá? O ângulo tem que ser 0 graus. Se não der o ângulo de 0 graus, vocês têm a opção de clicar na função orto, ou então apertar Shift para travar em 0 graus. Tá? Travou em 0 graus, digita 20. Tá? E aí, ó, põe o mouse para cima até achar a guia vertical e digita a altura da página, que é 297, no caso de uma 3. Pronto. Aqui está a margem lateral esquerda. Tá? Vou dar um ESC. A margem superior e margem inferior e margem lateral direita tem a mesma distância, é 10. Tá? Então, eu vou traçar agora a margem lateral direita. Tá? Então, eu vou achar um canto qualquer aqui, pode ser o superior ou inferior, clicar, trazer para o lado e travar apertando Shift, para travar num ângulo de 180, tá? E vou digitar 10. Pronto. Agora, põe o mouse para cima, tá? Até achar o ângulo de 90 e digito a altura da folha, 297. Pronto. Acabei de traçar a linha que vai ser a margem lateral direita. Para a margem superior e margem inferior é a mesma coisa. Então, ó, só que agora, ó, a margem inferior, por exemplo, eu acho um dos cantos e traço uma linha vertical agora, para cima com ângulo de 90.
essa linha auxiliar vai ter comprimento de 10. Então, ó, agora eu trago para o lado, tá? Ou intersecto aqui a parte exterior da folha, com ângulo de 0, tem que ser, tá? Ou digito o comprimento que tem que ter essa linha, que é 420. Com um escape para sair da função linha. Tá? Agora, a parte de cima, tá? A margem superior. De novo, na função linha, tá? Clico num cantinho, rastreio um cantinho, digito Shift para ele ficar com ângulo de 90, digito 10, dou um Enter, trago para o lado. Ângulo de 0 graus, digito 420. Dou um Escape. Agora eu tenho a margem, tá? Então, esses trechos de linha que saem para a parte externa da margem, eu vou aparar, tá? Posso aparar ou então posso encolher um pouquinho a linha até a intersecção, tanto faz. Tá? Para aparar, eu seleciono as linhas, tá? Clico na função aparar e aí dou um clique na região que eu quero aparar. Pronto. Faço o mesmo no outro canto. Seleciono as linhas, clico na função aparar e clico para parar as partes que eu não quero. Então, um escape. Vou para o canto de baixo agora. Seleciono as linhas, clico em aparar e seleciono e clico agora na região que eu quero eliminar. Pronto, escape. E agora o último lado, tá? Seleciono as linhas, clico na função aparar e clico na região que eu quero eliminar. Pronto, terminei. Agora sobraram as linhas guias, né? Eu posso selecionar elas, que é essa de 10 milímetros e essa de 20, e apagar. As linhas auxiliares, né? Então, estou apagando todas as linhas auxiliares que eu criei. E tem mais um. Pronto. Então, a margem interna está pronta. O que falta agora? Faltam as subdivisões, tá? Como é que eu começo as subdivisões? Sempre pelo centro da folha. Então, eu tenho que criar as linhas de centro, tá? Então, eu vou clicar na função linha e vou rastrear agora o centro da borda, tá? É esta aqui. Tá? A partir do centro da borda, tá? Eu traço uma linha. Tá? Então, eu clico, arrasto para baixo, e aí eu vou digitar 15. Pronto. Tá? Então, esta aqui, ó, é a marca de centro da folha. Tá? Essa linha aqui, na realidade, ela tem que ter 10 milímetros. 5 para dentro da margem e 5 para fora. Tá? Então, ó, eu vou baixar, clicar no extremo superior dela e baixar, mover o mouse para baixo e digitar 10. Pronto. Tá? Agora ela está com 10 milímetros. Eu vou fazer a mesma coisa na vertical, aqui, ó, nessa margem esquerda. Então, clico na função linha, rastreio o centro, o ponto médio da linha da borda, tá? E trago para dentro. Ó, essa aqui vai ter que ter 25 de comprimento, então eu digito 25. Tá? Opa, tem um errinho aqui, vamos voltar. Esqueci de clicar aqui. Ó. Cliquei e agora eu vou para o meio e digito 25. Pronto, agora sim. De novo, ela tem 25, mas na realidade o comprimento dessa linha de centro tá, tem que ter 10. Então, ó, eu clico no extremo exterior, arrasto para o meio, tá, rastreando, tá, e digito 10. Pronto. Tá, vou fazer o mesmo no outro lado. Ó, clico na função linha, rastreio o centro, clico, ponho para dentro e digito 15. Sempre 5 milímetros a mais, porque a distância da margem é 10, nesse caso, eu tenho que ter 5 milímetros para dentro. Tá? Pronto, então essa. E agora diminuo o comprimento dessa linha. Então, movo para dentro e digito 10. E por fim, na margem inferior, ó, rastreio a borda da folha que eu tinha criado, clico, ponho para cima, tá? E digito 15. O ângulo tem que ser 90, né? Então, ó, digito 15.
Então, um ESC, vou lá, ó, pego o extremo, arrasto para cima e digito 10. Pronto, estão criadas as linhas de centro. Bom, a partir dessas linhas de centro, o que eu vou ter que criar? As subdivisões. Tá? Então, as subdivisões são sempre de 50 em 50 milímetros. Tá? Então, eu vou criar uma linha auxiliar em cima, que vai ser a minha primeira subdivisão. Arrasto para o lado direito ou esquerdo e digito 50. Pronto. Agora, ó, arrasto para baixo até ele fazer a intersecção com a linha da margem, tá? Aperto 90 para ter ângulo, aperto Shift para ter um ângulo de 90 e clico, tá? E agora, ó, eu já tenho isso aqui criado, então eu vou copiar, que é mais fácil, né? Então, ó, copio, uso esse aqui como referência e vou usando os extremos como referência, até fechar tudo. Pronto. Faço a mesma coisa para o outro lado. Tá? Arrasto para o lado, tem que ter ângulo de 180, digito 50. Tá? Põe para baixo até a intersecção, tem que ter ângulo de 90 e clico. Pronto. Agora seleciono os dois e vou copiando. Tá? Ó, clico na função cópia, uso aqui como referência e vou copiando e colando exatamente no extremo da linha. Tá? Pronto. Faço a mesma coisa embaixo. Tá? Embaixo é um pouquinho mais fácil, tá? Porque eu já tenho a parte de cima. Então, ó, eu vou selecionar todos eles aqui. Ó, e vou copiar, tá? Qual a referência que eu uso? Essa aqui ou essa aqui? O que eu uso como referência? Na realidade, ó, eu vou copiar para cá, né? Ó, eu quero copiar para cá. Então, eu tenho que usar essa aqui como referência. Clico como referência, ó, vou copiar tudo de uma vez só. E colo na intersecção. Pronto. Mesma coisa eu faço com as subdivisões, ó. Seleciono elas agora, menos a linha de centro. Pronto. Aquela lá não precisa, tá? Ó, clico em copiar, tá? E agora eu uso uma dessas referências aqui, tá? Vou usar esta aqui. E aqui, ó, vou copiar lá para baixo, tá? Ó, clico aqui e pronto, copiei. Então agora eu já tenho as subdivisões de cima e as subdivisões do lado. Vou fazer o mesmo para aqui, para a margem lateral esquerda, tá? Então, ó, vou clicar na função linha, vou clicar aqui no extremo da linha de centro, botar para cima, 90 graus e digitar 50. Pronto. Ó, agora eu vou trazer para o lado, tá? Tem que ter 0 graus aqui, tá? Clico na intersecção. Pronto. E agora, ó, seleciono, clico na função copiar, clico aqui, clico aqui. Mesma coisa para a parte de baixo. Então, ó, clico ali na intersecção, põe para baixo, tem que ter 90 graus, digito 50, dou um Enter, tá? E aí, ó, movo o mouse para a minha direita, acho a intersecção, tem que ter ângulo 0, tá? E clico. Pronto. Agora seleciono as duas, clico na função copiar e copio para baixo. Pronto. O que sair aqui para fora, eu aparo. Então, ó, vou selecionar aqui, clicar na função aparar e tirar fora o que tiver excedente. Beleza, tirei fora. Agora em cima a mesma coisa. Ó, o que estiver ultrapassando, eu aparo. Então, ó, seleciono as duas, clico na função aparar, aparo o que tiver excedente. E os tracinhos aqui que estão para fora, eu apago, apertando delete. Pronto. Está pronta a minha margem lateral
esquerda. Vou fazer agora, como ela está pronta, eu vou copiar para o outro lado. Então, ó, seleciono as linhas que eu criei, vou clicar na função copiar, e agora ó, uso como referência esse ponto aqui e copio para o outro lado, na intersecção, né? Pronto. Aqui está um pouquinho para fora, então o que eu vou fazer? Vou selecionar tudo de novo, copiar para o lugar certo. Mover dessa vez, né? Então, ó, dei um zoom, agora eu vou mover. Vou selecionar esse ponto aqui e mover para cá. Pronto, agora está certinho. As subdivisões internas vou fazer a mesma coisa, vou selecionar todas, ó, selecionei essa, menos a linha de centro, esta e esta, tá? Vou copiar e usar um ponto de referência qualquer, pode ser este aqui, tanto faz. Tá? Vou copiar para o outro lado, e agora como o meu ponto de referência era a esquerda, aqui tem que continuar sendo a esquerda, né? Então, ó, clico aqui. Pronto, está feitas as subdivisões da margem lateral direita. E agora eu tenho que fechar aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou prolongar esse segmento aqui para fechar, ó, até a intersecção. Pronto. Em cima a mesma coisa. Ó, vou prolongar esse aqui, prolonguei, e esse aqui eu tiro fora. Tá, tá pronto as subdivisões e as linhas de centro da minha folha A3. Certo, pessoal? Próximo vídeo eu mostro como vou colocar as letras e números para identificar as regiões, né? Para indicar as regiões da folha de desenho e o selo. Por hoje é isso.